pessoal. Um relatório divulgado recentemente pela ONU aponta que as infecções por HIV cresceram 11% no Brasil entre 2005 e 2013. O país vai na direção contrária à quantidade de casos no mundo, que apresentou queda de 27% neste mesmo período. Aqui na Paraíba, uma média de 29 casos são registrados por mês. Esses dados são da Secretaria Estadual de Saúde. O programa de hoje fala de prevenção e tratamento desta e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Aqui com a gente, Ivoneide Lucena, que é gerente operacional de DST, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Saúde da Paraíba. O Câmara Aberta está começando. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Ivoneide também seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço e agradeço pelo convite. Para a gente começar falando dessas estatísticas, quando a gente vê aumento no número de casos, tem como ter uma ideia se o aumento é real ou se é, na verdade, o registro, a notificação que está sendo feita mais vezes? O que a gente pode perceber é que desde 2012 tem um enfrentamento muito grande a título de gestão estadual, para a gente estar fazendo com que as pessoas do interior do estado tenham acesso ao teste rápido. O Ministério da Saúde nos envia o teste rápido e a gente qualifica as equipes da atenção básica. Essas equipes que hoje fazem o pré-natal. Por exemplo, na Paraíba nós temos 223 municípios. Desses 223, 190 já têm o teste rápido para HIV, para sífilis, para hepatite B e C. São testes simples, com um furinho no dedo, com 20 minutos sai o resultado. Então, esse acesso à população ao teste está fazendo com que a gente resiste mais, que a gente consiga encontrar as pessoas que têm HIV na Paraíba e que não têm nenhum sintoma. E essa é a nossa maior preocupação, é diagnosticar precocemente, para que essa pessoa não tenha nenhum sintoma, não tenha uma outra doença oportunista, para que ela inicie o tratamento, que, consequentemente, sua qualidade de vida vai ser muito maior do que pessoas que estão já com o vírus há 5, 6, 8 anos. As pessoas já estão debilitadas, o organismo já está fragilizado, consequentemente ela pode vir a adquirir uma tuberculose, por exemplo, que aí, junto com o HIV, fica com uma dificuldade muito grande de continuar o tratamento e muitas vezes chegando até ao óbito. Aí a importância dessa prevenção, desse diagnóstico, na verdade, o mais cedo possível. Isso, então se, por exemplo, qualquer pessoa passou por uma situação de risco, teve uma relação sexual, por exemplo, ontem, e não usou camisinha, ou se passou por um acidente pérfuro-cortante, por exemplo, essa pessoa vai esperar 29 dias e, a partir dos 29 dias, procura um serviço de saúde que faça o teste rápido para fazer seu teste. 29, 30 dias, o diagnóstico ele já é feito. É o tempo da janela imunológica, é esse tempo que o HIV ele fica no organismo, e os anticorpos começam a interagir e a agir contra esse vírus. Então, esperar 29 dias e a partir de 29 dias faz o teste. Então, é a forma melhor para se saber o seu diagnóstico. Não é fácil receber um diagnóstico de HIV, para ninguém. O preconceito, infelizmente, ainda é muito grande. A Paraíba, as pessoas ainda têm muito preconceito. Mas se eu for levantar aqui um dado, em todos os municípios da Paraíba tem, no mínimo, uma pessoa com HIV. Se a gente for fazer uma avaliação em nossa família ou nossos vizinhos, a gente vai encontrar uma pessoa com HIV. Mas, infelizmente, as pessoas não se informam e não buscam informações para quebrar esse preconceito. Preconceito nada mais é do que a desinformação. Abraço não causa HIV em ninguém. Um beijo não causa HIV em ninguém. Sentar ao lado, abraçar, tomar cafezinho, utilizar o mesmo copo, o mesmo talher, isso não causa o HIV, não. Em ninguém. Mas as pessoas ainda têm muito preconceito. Você falou essa questão do beijo. Outro dia eu observando numa rede social que gerou toda uma discussão, porque um dos testes para se descobrir o vírus é com a saliva. Isso. Então gerou-se um desentendimento se a saliva transmitiria ou não o vírus. Não transmite. Não transmite. O Ministério da Saúde está testando, está fazendo projetos pilotos nos estados, e a Paraíba foi contemplada com o fluido oral. Não precisa furar, muita gente tem medo de furar o dedo e aquela gotinha. É um dos meios de descobrir também. Para o teste rápido, sim. É um maior, é um número maior. Como nós colocamos aqui, nós estamos implantando o teste de furar uma gotinha nos 190 municípios que já existem. Do fluido oral,
trabalhar com populações mais vulneráveis, população de rua, profissionais do sexo ou pessoas privadas de liberdade. Para a gente não estar com pérfuro cortante entrando nos presídios. E sim com um cotonete, nada mais é do que um cotonete gigante, para com esfregaço na gengiva superior e inferior. E nós estamos procurando ali não o vírus do HIV, porque se a gente tivesse o vírus do HIV na saliva, a gente não poderia beijar mais ninguém. Nós estamos procurando o anticorpo. A partir do momento que tem o HIV no organismo, algumas células vão se reproduzir tentando barrar o HIV. E é essa produção do anticorpo é que a gente vai encontrar na saliva e não o vírus. Eu costumo dizer que para você se contaminar pelo beijo, claro, se você tiver com um lábio estourado, com a herpes labial, com um dente que fez uma cirurgia e que está com janelas, com coisas abertas na gengiva, claro, isso aí não deve beijar porque você vai adquirir outras doenças, não é um HIV. Mas na saliva, você precisa tomar baldes e baldes de saliva de alguém para poder se contaminar com HIV. Então, num beijo, você não toma nenhum balde de saliva. Então, todo mundo pode beijar, ficar. Agora, se for transar, é com camisinha. Não tem outra forma. A gente tem esse dado de 29 casos por mês na Paraíba, quase um caso por dia essa média. Sim. É preocupante? É similar aos demais estados do país? Então, essa estratégia de implantar na atenção básica, lá no município pequeno, que tem um saúde da família, um PSF, um postinho, essa estratégia ela está fazendo com que agora a gente tenha a visibilidade do HIV na Paraíba. Porque agora, no pré-natal, as enfermeiras no dia do pré-natal estão testando suas gestantes. Consequentemente, se dá o reagente para HIV, vão buscar os parceiros. Quem é o pai desse bebê que está aí? Então, quem é o que você está gestante de quem? Quem é o seu parceiro, seu marido, seu ficante? Então, essas pessoas estão começando a ser tratadas. Então, serem chamadas para fazer o diagnóstico. E aí a gente avalia o quê? Que para cada caso notificado, 10 outros não são. Por exemplo, na Paraíba, o primeiro caso foi em 85. De 85 para cá, 2014, foram 6 mil pessoas que receberam o diagnóstico formal, que foram no serviço de saúde, se testaram e tiveram resultado reagente para HIV. A gente sabe que é muito mais. Na Paraíba, eu avalio que tem 60 mil pessoas hoje circulando na Paraíba com HIV e não sabe. Como é que se lida com esses dados para que essa população tenha consciência, né, de que está com HIV e busque o tratamento? Então, a gente tem que, cada pessoa, e aí a gente faz tipo de divulgação de material informativo, né, para que as pessoas busquem saber sua sorologia. Se eu tenho um histórico, se eu iniciei minha relação com 19 anos, por exemplo, e até agora, quantas vezes eu fiz sexo sem camisinha, né? A AIDS não está na testa de ninguém. Então, se eu já passei por uma situação de risco, a gente estimula, através de várias campanhas, que as pessoas procurem saber o serviço de saúde e saber sua sorologia. Que uma vez, no mínimo uma vez no ano, tem o citológico que tem que fazer, que no mínimo uma vez no ano, faça seu teste de HIV. A gente falou agora há pouco da saliva, para a gente esclarecer de fato o que transmite o vírus. Tem outra dúvida das mulheres, principalmente, se o alicate de unha que se usa no salão de beleza poderia aí transmitir também o HIV? Então, boa pergunta, porque o HIV, no clima, na temperatura ambiente, por exemplo, se eu tenho um HIV, me corto e aqui no chão caiu gotas de sangue, do meu sangue, que tem HIV. Na temperatura ambiente, o vírus ele não passa mais do que 5 minutos, ali ele morre naquela poça de sangue. Diferente da hepatite. Hepatite C, ele vai estar e vai ficar fora na temperatura ambiente uma semana. Então, de 5 minutos para o HIV e 8 dias para a hepatite B e C. Então, por exemplo, a gente orienta que as pessoas procurem fazer suas unhas, vai na manicure, leve seu kit, leve seu alicate. Se for homens, barbear, use só seu aparelho de barbear. Porque não dá para emprestar escova de dente, não dá. Por quê? Porque o vírus da hepatite vai estar instalado e ele passa 8 dias. Então, você se for usar a barba, fazer barba, emprestar para o teu irmão que, vou fazer, se você tiver, ele vai pegar o vírus da hepatite. Da mesma forma, no esmalte de unha. Aquele pincelzinho,
se faz a unha e corta um pouco, o conhecido bife. E aí passa um esmalte e guarda no vidrinho do esmalte. Fechou, pronto. Ali está o vírus durante 8 dias. A próxima que for usar aquele mesmo esmalte, se tiver uma porta de entrada, um bifezinho, vai se contaminar com o vírus da hepatite. Ele é muito mais ativo que o HIV. Infelizmente, as pessoas acham que hepatite é qualquer coisa. Não. O vírus da hepatite é muito mais, ele é muito mais ativo do que o do HIV. Só que ainda é muito invisível. A invisibilidade é muito grande porque é uma doença muito silenciosa. Quando vem a ficar doente, já está com cirrose, já está com o fígado muito debilitado e chegando até a morte. As formas de transmissão, a gente falou, você deu essas dicas, a gente sabe do sexo sem segurança também. Quais as outras formas? A seringa, por exemplo, para quem usa algum tipo de droga. Na Paraíba nós não temos muita cultura, né? As drogas utilizadas na Paraíba são de outra ordem, não de injetar, né? Como no Sul, por exemplo. O alto índice de pessoas com usuários de drogas no Sul é em relação ao uso da seringa. Paraíba não. Mas é mais álcool que acaba esquecendo. Sai para a balada, galera aí com 19 anos, com 20 anos, fazendo seu teste de HIV e recebendo um resultado reagente para HIV. Porque com 18 anos, com 19, foi para a balada, toma todas e na hora da relação sexual, camisinha, ela não está presente. Eu já vi muita gente defendendo que as campanhas feitas ao longo da última década ou dos últimos anos para que desse uma qualidade de vida melhor para o portador do HIV, para quem tem o HIV, dizendo que é possível levar uma vida normal, que é possível viver 60, 70, 80 anos, criaram uma geração que não se preocupa tanto, uma geração de jovens, porque passaram a observar que não matava, que não era aquele bicho de 7 cabeças que foi lá atrás. Isso pode, de fato, ter acontecido, ter tido esse reflexo nesses nossos jovens de hoje? Isso, né? Quando a gente tem ídolo que vai embora, que morre por conta de um vírus, a gente começa a ter um olhar diferenciado. A minha geração teve isso. A minha geração teve Cazuza, que foi e que teve toda aquela imagem de iniciar uma doença, de fazer show debilitado na cadeira de roda, magérrimo, né? Hoje não. Não tem uma imagem. A AIDS hoje não tem imagem. A AIDS pode ser qualquer um. É abdômen sarado, corpos da academia malhados e estando com HIV, por conta do antirretroviral. O Brasil ainda é a referência mundial por disponibilizar o tratamento. O remédio é caríssimo. Nos últimos anos está conseguindo fazer a medicação ser feita aqui no Brasil, mas ela é importada e caríssimo. Chegando hoje ainda 4, 5 mil reais por usuário, por mês, para que as pessoas recebam o medicamento. Ainda é muito caro. Então, o SUS está muito presente no tratamento do HIV. E ela disponibiliza uma aparência aparentemente saudável. E isso, por não ter essa imagem, a galera jovem acha que a AIDS hoje, qualquer coisa, tem remédio, é gratuito e vamos tomar. Só que com muito cuidado, porque os efeitos colaterais do remédio é muito forte ainda. Antes, 20 comprimidos, 25 comprimidos por dia, no café da manhã, no almoço ou no jantar, com alimentação, com o organismo cheio, copo de leite, de iogurte necessário. Cada medicamento tem uma forma de se tomar o remédio. Mas o efeito colateral é muito grande, como eu falei. As pessoas ainda, hoje, têm, por exemplo, um efeito colateral, são da parte mental. As pessoas acabam tendo alucinações, vendo o bicho mesmo passar, vendo por efeito do medicamento. Né? O medicamento, ele, se não fizer academia, se não fizer, ele vai te dar uma lipodistrofia muito grande. Os músculos da face, ele vai diminuir bastante. Então, tem o preenchimento facial, o SUS também, a gente também faz o preenchimento facial, porque a maçã do rosto, ela vai embora. O glúten vai embora, o bumbum acaba e o abdômen, ele cresce. Então, são efeitos colaterais do remédio. Passou a tomar com 3 anos, 4 anos, você vai ter esse efeito colateral. Por exemplo, tem uma cirurgia que precisa fazer depois de 5 anos de medicação, que é a giba, que é o ombro, é uma concentração de gordura aqui por trás do pescoço, que fica um lombinho, um lombo, cresce um lombo, como se fosse um lombo de um touro, zebu, de um boi. Então, tem que fazer essa cirurgia. Então, são muitos efeitos colaterais. E a galera jovem está achando que é
qualquer coisa, qualquer remédio não mata mais. A AIDS, tomar cuidado mesmo. A AIDS ainda mata no Brasil, ainda mata na Paraíba. Ano passado, 110 pessoas morreram. Por quê? Só aqui no estado? Só aqui no estado. 110. A AIDS ainda mata, porque as pessoas acabam... a doença, infelizmente, ainda não tem cura, Léo. E as pessoas têm que tomar para o resto da vida. Se eu tenho o diagnóstico com 18 anos de idade, eu vou ter que tomar todo dia remédio para o resto da vida. E a gente detalha mais desse tratamento também sobre o assunto daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa. Até já. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, a flor do canto, teu verde encanta Paraíba, amo você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. João Pessoa, querida, tu é demais. Quero cantando mostrar a tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O Sanhauá ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro um parque e no meio uma lagoa, que de tão lindo parece cartões postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais. Sempre histórico cheio de belos sobrados, tão conservados como um novo igual. Original bem perto do trem apita, lá tem a Bica e o Mercado Central. Tens uma mata com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho, um grande orgulho para a nossa capital. Tuas praias, as mais belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo o canto das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é o paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa, querida, tu és demais. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre o número de infecções de HIV que cresceram 11% no Brasil entre 2005 e 2013, de acordo com um relatório recém-divulgado pela ONU. Aqui com a gente a gerente operacional de DST, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Saúde da Paraíba, Ivoneide Lucena. Ivoneide, queria voltar a esse bloco falando de dois conceitos, AIDS e HIV. Muita gente confunde e acha até que é a mesma coisa. Não é? Não é. Falei no bloco anterior, a gente comentou um pouco sobre a janela imunológica. Então, se eu adquiri o vírus recentemente, eu não tenho ainda nenhum sintoma. Então, eu sou portadora, eu sou uma pessoa que vive com o HIV. No caso, sem nenhum sintoma. Pessoas que têm o diagnóstico recente e não sentiu absolutamente nada. O vírus está circulando no organismo, pode passar para outra pessoa se tiver relações sexuais sem camisinha, vai transmitir. Então, são pessoas que vivem com HIV. A AIDS já é a doença instalada. Então, a imunidade já está baixa, as células, o vírus já se reproduziu em quantidade e essa pessoa já está tomando remédio antirretroviral, porque se não se cuidar, vai adquirir outras doenças. Uma pneumonia, uma tuberculose, doenças que acabam fragilizando muito o organismo. Por quê? Porque ele já está frágil e aí ele acaba absorvendo outras doenças. Então, HIV é quem não tem sintoma e AIDS já é a doença instalada. O termo técnico que usamos é portador assintomático ou nem se usa mais a palavra portador? Não sei. Pessoas vivendo, né? Pessoas vivendo com HIV ou vivendo com AIDS.
Certo, explicada a diferença. A gente tem aqui a prevenção mais prática e eficaz, né, para AIDS e para outras DSTs, que é o preservativo. Ainda é a única forma, né, de se cuidar, é se proteger. E nas relações sexuais, a gente, como eu falei, os corpos são sarados, são bonitos, ninguém está cadavérico mais, ninguém está mais com aparência de doente. As pessoas que tomam remédio estão com aparência saudável, mas o organismo está com o vírus circulando nesse organismo e pode passar. Então, a única forma, desde a década de 80, é o preservativo, seja feminino ou masculino. O masculino é mais comum. A gente Sim. encontra baratinho na farmácia, qualquer Sim. um pode comprar ou ir no posto de saúde buscar. Sim. Qualquer posto de saúde, aliás, tem preservativo. Tem sim, né? Nós tem uma norma técnica, a nível de Brasil, que as pessoas podem passar no serviço de saúde e pegar a quantidade que quiser. Você pode encher sua sacola, eu vou levar para o meu amigo, vou levar para o meu time de futebol, vou levar para a galera. Leva para a galera, leva 30, 40, 50. O preservativo, ele tem quantidade, né? Gratuito. E qualquer serviço de saúde de toda a Paraíba, de todo o PSF, não precisa passar por consulta médica, não precisa passar por nada. Chegando na recepção, pede tua camisinha e anda com ela e na hora da relação sexual se liga e lembra dela, porque ela vai cuidar de você. Agora a gente tem o preservativo feminino, a camisinha feminina, que ainda é um tabu o uso desse preservativo? Até pelo machismo, viu? Pela cultura que a gente tem. O homem acaba tendo atitude quando ele quer ou não quer. Se ele, na relação sexual com a namorada, ele diz, não vamos usar camisinha hoje não, tal. E, geralmente é o homem que puxa para o caminho para dizer que não vai usar, para não se proteger. Até pela cultura, o homem não frequenta serviço de saúde, só quando ele está muito doente, né? Então, eu avalio como o preservativo feminino ensina a autonomia das mulheres, sabe? A coisa de dizer assim, não, minha relação sexual vai ser com camisinha. E aí o preservativo feminino, ele ainda é muito caro, né? Só existe uma fábrica no mundo. Então, ele custa muito caro. O Ministério da Saúde está comprando, claro, num quantitativo menor do que o masculino, mas ele está comprando e a gente está divulgando para que as mulheres casadas, por exemplo, é um grande número de mulheres casadas com HIV. Os homens saem, têm suas relações sexuais fora da relação do casal e voltam com o vírus e transmitem para a mulher. É muito alto esse número. E as mulheres donas de casa, fica difícil argumentar com seu marido, que está casado há 10 anos, há 5 anos, né? Essa negociação para, na hora da relação, ter o preservativo estando presente. Mas aí ela vai ter a camisinha dela, a mulher vai ter a camisinha dela, que pode passar no serviço de saúde e pedir. Tem um quantitativo menor, mas dá para pedir e conversar com a enfermeira e usar. Ela é diferente, ela é bem maior, né? Ela tem 2 argolas, né? Vocês estão vendo aqui. Tem uma argola aberta e uma argola fechada dentro do saquinho, né? Então, para colocar a camisinha, ela necessariamente você não precisa botar na hora, porque é uma camisinha que demora um pouco para colocar, tem toda uma logística, vamos dizer assim. Mas a mulher pode tomar banho, a profissional do sexo, por exemplo, que é uma experiência que nós temos muito positiva, elas usam bastante. O cliente chega e diz, eu não vou usar a camisinha. Elas não se preocupem, eu já estou com a minha. Então, a profissional do sexo, ela usa muito a camisinha feminina. Então, as mulheres casadas, as meninas, têm que também negociar com o seu parceiro o uso da camisinha. Por quê? Porque ela não precisa ser colocada na hora, necessariamente. Pode tomar banho, botar a camisinha e até 8 horas seguintes pode vir a usar a camisinha. Então, pode botar a calcinha, botou a camisinha e pode andar, vai para balada. A maior dúvida da mulher, e talvez até do homem também, é se não incomoda ficar com a camisinha? A gente pede que, assim, a gente sempre orienta, assim, vou te dar 2 para você testar. Né? Não incomoda, é questão de cultura mesmo, sabe? É de utilização. Então, ela já vem lubrificada como a do homem, né? Tem essas 2 argolas. A mulher ela tem que estar deitada com uma posição confortável de cócoras, que o canal vaginal ele esteja um pouco aberto. Com os 3 dedos aqui, esses 3 dedos aqui, você faz um 8 na argola fechada, vamos dizer assim. Trabalha com 8 na argola fechada. Ela vai se formar um 8. Pressiona no centro, pressiona no centro, forma um 8, né? E aí, com esse 8, eu trouxe uma pelvis aqui, como se fosse um canal vaginal. Então, a mulher, numa posição confortável, coloca e ela leva os 2 dedos também apertando, levando essa argola até o final do canal. Vocês podem ver aqui que a argola ela se abre.
ela forma uma proteção, uma barreira, né? Então, lá no canal vaginal. De preferência, que essa camisinha ela fique, que preencha todos os pequenos lábios e os grandes lábios. Ela cubra. Necessariamente, na hora da penetração, ela vai ter que segurar esse lado para que na hora da penetração o pênis não venha a entrar por essa lateral, né? E a camisinha ficando fora e dessa forma não prevenindo, né? Então, se a mulher segura só na hora da penetração. Por exemplo, eu trouxe também um pênis, um pentói, e aí na hora da penetração essa mulher vai ter que segurar necessariamente, para que esse pênis ele faça a entrada e proteja o canal, a camisinha vai proteger todo o canal vaginal, como vocês podem ver aqui. Se ele entrar e a mulher não segurar, ele pode entrar por fora. E aí, consequentemente, não cuidando, não se prevenindo a relação sexual. Agora a mulher talvez esteja se perguntando se vai ter que ficar segurando durante todo o ato De forma sexual. alguma, é só na hora da penetração. Penetrou, ele vai estar todo coberto e o pênis vai estar todo envolvido pelo preservativo. Também é descartável, como o do homem, né? Puxou, usou, dá um nozinho e joga fora. É descartável também. Então, é a autonomia da mulher. É dizer assim, você não usa, pois eu uso a minha. Bacana, bem orientado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora a respeito de quem é portador do HIV, uma mulher grávida, portadora do HIV. Pois não. Tem como a criança nascer sem esse vírus e qual é o procedimento para que isso aconteça? Tem. Se ela já é HIV positiva, é reagente, e sabe, e quer ter, e tem um sonho muito grande de ser mãe, essa mulher vai fazer o tratamento com antirretroviral, tentar que essa carga viral, esse vírus diminua consideravelmente, chegar a quase zerar a reprodução no organismo, e ela pode vir a estar grávida e esse bebê não ter o HIV, ela não passar o HIV, porque ela vai fazer todo um protocolo, ela vai seguir um protocolo. Isso desde o início da gestação. O que está acontecendo agora na Paraíba? A gente está conseguindo testar as mulheres grávidas no 3º mês e no 7º mês. E a gente está diagnosticando muita mulher com HIV. Quanto mais rápido a gente diagnosticar, melhor. Então, se a mulher faz o pré-natal, 3º mês, iniciou o pré-natal. Essa mulher faz o teste, 20 minutos sai o resultado e deu HIV reagente. Ela vai ser orientada e encaminhada dos municípios que ela se encontra, aqui para João Pessoa, lá no HU, no Hospital Lauro Vanderlei, no 6º andar do HU, que é o SAI familiar. Então, lá ela vai fazer toda a orientação. O obstetra vai já orientá-la o tempo todo, durante toda a gestação, para que ela vai iniciar com o tratamento. Na hora do parto, ela vai orientar e vai ser indicada para fazer seu parto, não de forma normal, ela não pode ter o bebê normal, ela vai ter que fazer uma cesariana, para que o líquido, na hora da passagem dela, o sangue e o líquido, seja o mínimo possível tocado por esse bebê. Então, tem que ser uma cirurgia mesmo. Ela não vai poder amamentar esse bebê. No leite materno, o vírus também está lá, presente. Então, ela vai ter que tomar um comprimido para inibir a lactação, um inibidor de lactose, para não reproduzir esse leite, para ela não sofrer tanto. Mas aí ela vai receber do governo 10 latas de leite, né? Até esse bebê tiver 1 ano de idade. Até 1 ano, todo mês, essa criança vem ao HU, recebe o tratamento, faz consulta com o pediatra, com o obstetra, com o ginecologista, com essa mãe, com o infectologista, e todo mês vem pegar o antirretroviral, xarope para o bebê, comprimidos para a mãe e 10 latas de leite. Esse bebê vai ter que ser acompanhado por muito tempo, mas o diagnóstico só vai ser fechado quando ele completar 2 anos. Aí esse bebê vai fazer o teste de HIV para fechar esse diagnóstico, para ver se o organismo dele, as células que foram reproduzidas, se não adquiriu nenhum vírus. Então, só com 2 anos é que fecha o diagnóstico do bebê. Mas o percentual é altíssimo. Se a mãe cuida, se a mãe se cuida, toma um antirretroviral, faz tudo certinho. Se o hospital consegue seguir o protocolo de barrar essa transmissão vertical, 98% de chance desse bebê não contrair o vírus. Bastante, né? Muito alto. A gente ainda fala, Ivoneide, em grupos que são mais propensos ao HIV? Ainda se tem essa relação hoje em dia? Então,
diminuiu bastante, né? Na década de 80, câncer gay. Então, todo mundo que era gay tem o HIV. A doença partiu dali, que na realidade não era isso. Não foi assim. Depois, na década de 90, profissional do sexo, né? E aí, recentemente, a gente fez uma testagem aqui com as meninas da Rua da Areia, com as meninas aqui da praia, ali de Cabo Branco. E fizemos testagem em 82 meninas e só uma deu HIV. Para você ter noção. E se a gente fizer testagem em 82 mulheres casadas, com certeza vai ter mais mulheres casadas com HIV. Então, as meninas estão se cuidando porque estão usando camisinha feminina, as profissionais do sexo. Então, acabou essa história. Grupo de risco, atual, comportamento de risco. Não, agora é situação de risco. Eu posso sair ali fora e ser estuprada. Eu passei por uma situação de risco. Eu não sei como é que está esse estuprador, se tem ou não o vírus. Então, passar por uma situação de risco, todos nós passamos. Eu posso me perfurar, ajudar você a fazer um tratamento, uma seringa, uma coisa, e eu me furar com essa seringa. Então, são situações que cada pessoa, né, na sua avaliação, no seu íntimo, faça suas avaliações, se já passou por uma situação de risco. E procure saber se o vírus está no teu organismo ou não, para se cuidar. A gente está quase precisando encerrar, mas eu queria também, nessas situações de risco, Pois falar de quem está iniciando a vida sexual, esses estudantes, 12, 14 anos de idade. Isso. É também uma luta de vocês para atingir esse público? Muito grande, né? O que é que acontece? Os pais têm uma resistência muito grande. Quando a gente fala assim, vamos dar palestra nas escolas e distribuir preservativo nas escolas, porque o Ministério da Saúde ele distribui 2 tipos de preservativo masculino. Um de 49 milímetros e outro de 52. O de 49 é para adolescente, tamanho menor. E o de 52 para adultos. Então, nós temos preservativo para adolescente. Então, e esse preservativo necessariamente é para ser trabalhado muito na escola, né? Os escolares estão lá. E, teoricamente, é na escola que se absorve isso, vários conhecimentos, dentre eles da sexualidade, e de usar camisinha, de se cuidar, se prevenir. Mas quando a gente leva essa pauta para, por exemplo, uma reunião de pais, a dificuldade é muito grande. Os pais acabam achando e avaliando que a gente está estimulando que essas crianças, esses 14, adolescentes, iniciem suas relações sexuais. E a gente sabe que é uma realidade hoje. 14, 15 anos, 90% já iniciou sua relação sexual. E, infelizmente, iniciou, mas sem camisinha. Ainda com aquele romântico, com aquela ideia de amor, que é amor para a vida toda, que você não vai me chifrar, que você... Então, ainda, infelizmente, os jovens hoje têm uma cultura muito grande de dizer assim, não, é meu namorado, ele não vai ficar com outro. Uma aliança não quer dizer absolutamente nada. Isso aqui não protege, não. Para o HIV, não. Não protege de forma alguma. O que protege é preservativo. Então, é uma discussão e a gente está com um projeto bem interessante de um curso para professores da rede estadual, a parceria da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, da Saúde com a Educação, uma parceria bem interessante de um curso à distância, pela internet, e com 2 presenciais, em Cajazeiras, em Patos, em Campina Grande. Discutindo sexualidade com os professores, que muitas vezes têm uma dificuldade de levar essa pauta para a sala de aula. Discutindo DST, AIDS, discutindo hepatites virais, diversidade sexual, preconceito. Então, tentando desconstruir isso, para que a gente fortaleça esse cuidado dessa população jovem. Bacana, Ivoneide. Muito obrigado pela presença aqui hoje. O assunto é ótimo, já se sinta convidada para próximos programas. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço. A gente agradece. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas se você pode interagir sempre com a gente pela internet, na nossa fanpage facebook.com/tvcâmara. A gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!